Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver língua portuguesa. Vamos trabalhar com vocês os gêneros textuais. Vamos ver hoje os gêneros textuais, relatos de memória e poema. Vocês já viram falar em relatos de memória e poema? Então, relatos de memória, o que seria? É uma narração não ficcional, escrita ou oral sobre fatos acontecidos. São geralmente feitos em primeira pessoa e usam verbos no passado. Na verdade, os relatos de memória são aquelas histórias que a gente conta que a gente realmente vivenciou. Observem. Vamos ler esse pequeno texto da nossa querida Raquel de Queiroz. Escola Antiga. Isto se passava lá pela década de 1920. Toda tarde, ao encerrar as aulas, naquela escola do Alagadiço, em Fortaleza, se dava a sabatina de tabuada. Você sabe o que é? É a tabela das 4 operações com números de 1 a 2 algarismos. As crianças decoravam a tabuada em voz alta, cantando assim: 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, etc, etc. Na hora da sabatina, os alunos de toda a classe de pé formavam uma roda com palmatória à vista, na mão da professora. Somar e diminuir ainda era fácil, mas, quando chegava a tabuada de multiplicar, era um perigo. A casa de 7, por exemplo, era mais difícil. 7 vezes 6, 7 vezes 8. Já sabe, o coitado errava. A professora mandava o seguinte corrigir e, se ele acertasse, tinha direito de dar um bolo de palmatória na mão de quem errou. Doía como fogo. Sempre havia os sabidinhos que decoravam tudo e davam bolo nos outros, mas recordo um grandalhão chamado Alcides, apelidado Rei dos Burros, que não acertava jamais, mas não chorava nunca. Podia levar 20 bolos, mordia os beiços e aguentava firme. Quando chegava em casa, estava com as palmas inchadas e tinha que botar as mãos de molho em água e sal. Algum tempo depois, inaugurou-se a chamada Escola Nova. Acabaram com a tabuada, com a sabatina e com a palmatória. Acho que foi boa ideia. Esse texto é de Raquel de Queiroz, em Memórias de Menina, e chama-se Escola Antiga. Então, pessoal, um relato de memória é justamente como eu já tinha explicado, né? É como se estivesse contando uma história, uma coisa que aconteceu. Perceba que ela está contando, ela faz parte desse texto, não é isso? Ela está contando alguma coisa que aconteceu com ela no passado. Inclusive dá o endereço da escola e tudo, certo? Então é um relato de memória. Memória quer dizer que é uma coisa que está guardada dentro de sua cabeça, de sua memória, que você está relatando, está contando. Vamos ver agora o outro gênero. O próximo gênero é poema. Alguém sabe o que é poema? Então, poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, a função poética da linguagem e das palavras com sentido conotativo, né? Então, o poema, ele geralmente é aquela coisa bonita de se ler, né? Muitas vezes o autor ele constrói poemas com rimas, né? Com rimas e que dá uma sonoridade, um ritmo, né, das palavras. Mas o que tem a ver poema e poesia? São a mesma coisa? Vamos ver se é mesmo? Então, o que é poesia? Poesia é a qualidade presente em certos artefatos culturais, capaz de despertar o sentimento do belo e pode estar presente num canto, num poema, cena de filme, etc. Então, a poesia é justamente esse sentimento que é colocado no poema, que é a estrutura.
É como o poema, é como esse sentimento se organiza, certo? Vamos ver agora um poema que está no livro de vocês. O passarinho e o espantalho. Observem como é que é organizado este poema. Quando se aninha no coração de palha, um passarinho, o seu canto se espalha aquecido, e o espantalho, com alma repleta de voos, desperta querendo gojear. Espigas o saúdam, amarelos brincam ao redor do seu vulto esfarrapado. Campos acordam em festa, com orvalho anunciando que o dia está sorrindo. Quando o sol se espreguiça e o passarinho vai embora, o espantalho se entristece, com o ninho vazio no peito, mas o dia gorjeia em seu lugar. Esse texto, esse poema, é de Marciano Vasques, O Passarinho e o Espantalho. Ok? Observem a estrutura do poema. É diferente do conto, é uma estrutura vertical, né? Em pé. E é feito em linhas assim. Cada linhazinha dessa aqui chama-se verso. Olha só, se fosse um conto, a gente ia escrever até terminar aqui a linha. Deixa eu... Ia escrever até terminar a linha, né? E depois pontuaria e passaria para outra linha. Mas nesse caso, não. Olha onde está a vírgula. Depois de passarinho, né? Esse espaço ele poderia ter escrito até aqui. Mas como é um poema, ele escreve dessa maneira aqui, vertical. Sem se importar onde vai terminar onde a gente vai colocar a pontuação. No caso, as vírgulas. Ok? E observe aqui que também tem uma imagem que é relacionada ao poema, que está o espantalho. E também tem o passarinho do lado do espantalho. Então, gente, é assim que se organiza o poema. Vamos ver mais? Vamos ver como são as características do poema? É um texto construído por versos, cada linha do poema. O conjunto de versos forma a estrofe, explora a sonoridade e o ritmo das palavras, pode apresentar rimas ou não, e geralmente apresenta imagens e palavras associadas a sentidos. Nesse poema que nós vimos, nós não vimos ele com rimas, né? Rimas é justamente quando ele termina com o mesmo formato, a última palavra do verso, né? Olha aqui. Esse texto aqui, esse poema, chama-se Minha Cama. Ele é um pouco diferente do outro, mas a estrutura dele é do mesmo jeito. Ele é a estrutura vertical, ele também é escrito em versos, né? E lembrando aqui que o conjunto de versos, né? O conjunto de versos chama-se estrofes. Rimas é justamente as terminações das palavras que são iguais umas às outras. Eu vou mostrar a vocês. Vamos ler aqui. Minha cama. O hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo nem ligo, estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega, esfrega, 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 a orelha, o peito e o nariz, as costas das mãos e diz: agora vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. Viram como tem uma sonoridade, como tem um ritmo? Esse ritmo é causado justamente por essa rima. Essa rima que nós vimos aqui, né? Nas terminações, olha. Banheira, por exemplo. Banheira inteira. Espalha a toalha.
E assim por diante. Nesse aqui tem, né? Esses dois aqui termina. Então, gente, cada organização dessa daqui, cada dois versos, né, que eles estão formando, chama-se estrofe. E cada linha dessa chama-se verso. Isso aqui, essas duas terminações iguais, está causando a rima, que é que dá a sonoridade e forma o ritmo do poema. Então tá. Por hoje é só. Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido.